50 recordes históricos em 2025, quase 60% de valorização num único ano. O melhor desempenho do ouro desde 1979 e ainda assim pode não ser para ti. Hoje vamos perceber exatamente o que é que está por detrás destes números. Porque é que um ativo que sobe muito não é necessariamente um ativo que tem que pertencer à tua carteira de investimento. E confundir essas duas coisas já custou muito dinheiro a muita gente. Olá, eu sou o André Calvário, sou investidor por convicção e educador financeiro certificado. Bem-vindo ao meu canal, o Finanças com o Calvário, o canal onde eu falo de dinheiro de forma honesta e em português que se percebe. Hoje o tema que vamos falar é ouro. E eu sei que quando as pessoas ouvem esta palavra, há dois campos que se movem automaticamente. Uns que acham que é o único ativo que faz sentido no mundo moderno e os que acham que é uma relíquia medieval que não tem lugar numa carteira de investimento do século XXI. A verdade, como quase sempre, está algures no meio disto tudo e é isso que vamos explorar hoje. Vou falar sobre como é que é o ouro como instrumento financeiro, porque é que subiu tanto recentemente, como é que tu podes investir nele e o mais importante disto tudo, quais é que são os riscos reais que muita gente não menciona no investimento no ouro. Vamos a isto. Vamos começar pela base, por compreender o que é o ouro. Porque o ouro não é uma ação, não é uma obrigação e também não é uma divisa. É uma matéria-prima, uma commodity, com características que são únicas no mundo dos ativos financeiros. A primeira coisa que tens que observar e compreender é a escassez física do ouro. Toda a extração de ouro da história da humanidade caberia dentro de um cubo com 22 metros de lado. Tudo. São aproximadamente 212 mil toneladas métricas acima do solo. E por ano extraem cerca de 3.500 toneladas de ouro a mais. Isto significa um crescimento de oferta de menos de 2% ao ano. Compara isso, por exemplo, com o dinheiro. Tu podes imprimir mais moeda, podes emitir mais dívida, as empresas podem emitir mais ações. E isto é um fator muito diferenciador e muito característico do ouro. Olha outra característica bastante importante, a durabilidade. O ouro não oxida, não corrói e não se decompõe. Uma moeda de ouro da Roma Antiga continua a ser ouro hoje. Nenhum outro metal combina raridade com esta estabilidade química. E é exatamente isso que fez com que todas as civilizações da história tenham escolhido o ouro como reserva de valor. Não foi uma questão de cultura, foi uma questão de lógica. Olha para este exemplo que eu acho bastante importante, bastante interessante e muito compreensível. Uma toga romana de boa qualidade, no tempo do Império Romano, custava aproximadamente uma onça de ouro. Hoje, um fato de qualidade equivalente custa entre 4 e 5 mil dólares. Quanto é que vale uma onça de ouro hoje? Ronda aos 4.800 dólares. Isto significa o quê? Significa 2.000 anos de poder de compra praticamente inalterado. Olhemos agora para aquilo que tem sido a valorização ou a desvalorização das moedas fiduciárias. O euro tem 20 e poucos anos e já perdeu um poder de compra significativo. O dólar americano, desde que abandonou o padrão ouro em 1971, perdeu mais de 90% do seu poder de compra. Isto significa o quê? As moedas fiduciárias desgastam-se, o ouro não. E há outra coisa bastante importante que no mundo dos investimentos se chama de descorrelação. O ouro tende a mover-se de forma independente das ações e das obrigações. Não sempre, porque em março de 2020, no pânico inicial da pandemia Covid, caiu a curto prazo antes de disparar. Mas em termos estruturais, nas grandes crises, como em 2001, 2008 e 2011, por exemplo, o ouro comportou-se de forma diferente do mercado acionista. E isso é bastante valioso. Não é porque o ouro seja melhor do que as ações, porque não é para crescimento de longo prazo, mas porque numa carteira diversificada, teres um ativo que se comporta de forma diferente reduz a volatilidade global da carteira de investimentos. E finalmente, e isto para mim é o fator mais poderoso do ouro, não tem risco de contraparte. Quando tu tens ações, dependes da empresa. Quando tens obrigações, dependes do emitente. Quando tens dinheiro do banco, dependes de quem? Do banco. O ouro físico na tua mão não depende de ninguém. Não há empresa por trás, não tens um governo por trás. E em cenários extremos que esperamos que nunca os vejamos, isso tem um valor que é difícil de quantificar, mas que é absolutamente real. Agora a pergunta mais óbvia. O que aconteceu ao ouro para valorizar de forma tão estratosférica em pouco mais de um ano? Não foi uma coisa apenas, foi uma tempestade perfeita e eu vou-te explicar cada ingrediente disso. Por um lado, o dólar enfraqueceu e isso é combustível direto para a valorização do ouro, porque há uma relação quase matemática entre o dólar e o ouro. Eles movem-se em direções opostas. Quando o dólar enfraquece, o ouro fica mais barato para quem compra noutras moedas. E sabes o que é que isso significa? Aumenta a procura. E ao mesmo tempo é um sinal de desconfiança na principal moeda da reserva mundial até aos dias de hoje. Há um índice que é o índice DXY, que mede o dólar contra um cabaz de moedas, que estava nos 110 pontos quando Donald Trump tomou posse em janeiro do ano passado, 2025. Hoje sabes onde é que está? Nos 96 pontos. Isso é uma queda bastante significativa, impulsionada mais pelas políticas tarifárias agressivas e pela incerteza geopolítica que a administração americana nos trouxe. O ouro é literalmente um termómetro da saúde do dólar e esse termómetro disparou e disparou muito. A instabilidade geopolítica é enorme. Se observares bem, repara no seguinte.
Tens um conflito ativo na Ucrânia há mais de 4 anos. Tensões no Médio Oriente que resultaram no bloqueio do Estreito de Hormuz. Ameaças sobre a Groenlândia que abalaram as relações transatlânticas. As tensões entre Estados Unidos e China parecem nunca mais se vão resolver. E em momentos assim o comportamento dos investidores é previsível. Fogem de ativos de risco, procuram ativos de refúgio. E quando o próprio dólar está sob pressão, o ouro torna-se o último porto seguro. E depois tens ainda um fator mais estrutural e bastante menos falado: a atitude dos bancos centrais. Desde 2022, quando os Estados Unidos e a Europa congelaram as reservas russas em dólares como sanção à invasão da Ucrânia, houve algo que mudou no pensamento dos bancos centrais das economias emergentes. A mensagem foi clara: os teus dólares não são teus se os Estados Unidos decidirem que não são. E sabes o que é que isso fez? Desde então, países como a China, a Índia, a Turquia, a Polónia ou a Hungria e tantos outros compraram ouro em quantidades recordes. É um chamado movimento de desdolarização, que tem sido lento, gradual, mas tem sido real e estrutural. Porque quando os bancos centrais compram, eles não vendem no dia a seguir. São compradores de longo prazo com balanços enormes. E sabes o que é que isso faz? Cria suporte permanente no preço. Outra coisa que contribuiu também para a valorização do ouro foi as taxas de juros. Porque o ouro não paga juros. E por isso, quando as taxas de juros são altas, o custo de oportunidade de teres ouro é elevado. Sabes porquê? Porque podes ter obrigações a render 4 ou 5% com relativa segurança. Quando as taxas de juros baixam, o ouro recupera a atratividade. Em 2025, o BCE cortou algumas vezes as taxas de juros e a Fed também sinalizou cortes. E o que é que isto significa? Combustível direto para o ouro. E o resultado de tudo isto junto? Mais de 50 recordes históricos em 2025, com um máximo de 5.595 dólares em janeiro de 2026. E à data de hoje, depois de alguma correção, o ouro e a onça de ouro a rondar os 4.800 dólares. O que é que podemos esperar em termos de valorizações futuras? Honestamente, ninguém sabe com certeza. O JP Morgan fala em 5.200 a 5.300 dólares até ao final deste ano. Goldman Sachs projeta 4.900 dólares. E claro, isto são projeções, nunca certezas. E qualquer um deles pode estar errado porque já sabes o que é que eu penso das bolas de cristal. Há uma nota bastante importante que temos de falar antes de prosseguir. Todos estes valores que eu tenho mencionado são valores em dólares americanos. E sabes porquê? Porque é a moeda de referência global para o preço do ouro, o chamado preço spot internacional. Para nós, investidores portugueses que pensamos em euros, isso significa que há uma camada adicional que tu tens de considerar sempre: o câmbio euro-dólar. Porque quando o ouro sobe em dólares, mas o euro também se valoriza face ao dólar, o teu ganho em euros pode ser menor do que aquilo que é o ganho em dólares. E o inverso também é verdade. Se o dólar subir face ao euro, o teu retorno em euros fica amplificado. E o que é que aconteceu ano passado, em 2025? O euro valorizou face ao dólar, o que significa que parte da valorização que existiu foi absorvida pelo câmbio para o investidor europeu. Não anulou o ganho, porque a valorização foi enorme, mas é uma variável que tu tens de ter sempre presente quando analisas o desempenho do ouro, mas não só, de todos os ativos que tu tenhas em dólares na tua carteira de investimentos. Agora que já falámos daquilo que são os conceitos macro, ou seja, os conceitos chamados macroeconómicos, vamos à parte prática. Porque investir em ouro não é uma coisa só. Existem instrumentos completamente diferentes, com lógicas, custos e riscos distintos. Vamos começar pelo mais simples. O ouro físico, barras e moedas, é o mais direto que tu podes ter. Compras metal, tens metal. As barras de investimento existem em vários tamanhos. O padrão de pureza para investimento, não sei se tens essa percepção, mas é o ouro de 24 quilates. Uma barra de 100 gramas em Portugal andava em janeiro deste ano à volta dos 13.000 euros. Para comprar moedas, as moedas de investimento mais conhecidas são, por exemplo, a Maple Leaf ou a Britânia. Têm uma onça Troy de ouro e são reconhecidas internacionalmente. E porquê é que isto é importante ser reconhecido internacionalmente? Porque facilita no momento da venda. A grande vantagem que tens no ouro físico, sabes qual é? É que não há contraparte, é teu, em qualquer cenário. A grande desvantagem do ouro físico é que tens uma questão bastante importante para resolver, que é o armazenamento. Tens de ter ou um cofre em casa, ou um cofre bancário, ou uma custódia especializada. E isso, como tudo, tem custos. Os spreads entre compra e venda podem ser de 2% a 5%. E há outra desvantagem importante, que é quando tu queres vender o ouro físico, não é tão imediato como carregar num botão. E então isto faz sentido para quem? Faz sentido para quem tem capital significativo e horizonte muito longo e quer o ouro como seguro de último recurso. Outra alternativa de exposição ao ouro são os ETCs. E o que é isto de um ETC? Um ETC é um Exchange Traded Commodity. É um instrumento financeiro negociado em bolsa, tal como uma ação, que acompanha o preço de uma matéria-prima. No caso do ouro, cada unidade deste ETC corresponde a uma fração de ouro físico guardado num cofre. A diferença prática face a um ETF tradicional é jurídica, porque quando tu compras um ETF, tu compras uma participação num conjunto de ativos. Quando compras um ETC é tecnicamente uma obrigação emitida por uma entidade. Tem o ouro físico como garantia.
Para o investidor comum, o comportamento no dia-a-dia é praticamente igual. Tu compras, vendes, o preço segue o ouro. Mas em cenários de extrema insolvência do emitente, a estrutura jurídica é um bocadinho diferente. Vamos agora olhar para aquilo que são os ETCs de ouro físico acessíveis a partir de Portugal, porque há um que merece um destaque especial. O Schatter Gold, ticker 4GLD, negociado na bolsa alemã Xetra. Foi lançado em 2007 pela Deutsche Börse Commodities, que é literalmente a empresa da bolsa alemã. Tem atualmente mais de 22 mil milhões de ativos em euros sob gestão. É um dos maiores e mais estabelecidos instrumentos de ouro físico na Europa e tem três características que o distinguem da maioria dos concorrentes. Primeiro, e observa bem isto, a TER é 0%, ou seja, não há comissão de gestão anual declarada. Para teres uma comparação, o iShares Physical Gold, com o ticker IGLN, cobra 0,12%. O 4GLD cobra 0%. Se já acompanhas o canal, sabes que o site onde eu consulto e aconselho a que tu consultes tudo isto é o site justetf.com. Segundo, o ouro é 100% físico e alocado. Cada unidade do 4GLD está armazenado em cofres físicos na Alemanha, auditados regularmente. Isto não é uma posição sintética, não é um derivado. É ouro real em cofres reais. Terceiro, e este pormenor é espetacular, eu acho absolutamente fascinante. O 4GLD dá-te o direito de pedires a entrega física do teu ouro. Portanto, se tu quiseres, podes solicitar que seja entregue em forma de lingotes ou de moedas. É um direito contratual. Obviamente que há um mínimo que tens que ter e há custos logísticos associados, mas o direito existe. E isso aproxima o 4GLD muito mais do ouro físico do que a maioria dos ETCs do mercado. Há uma nota importante sobre a estrutura jurídica deste ETF. O 4GLD é tecnicamente uma obrigação ao portador, não é um fundo no sentido tradicional. Isso significa que em cenários de insolvência do emitente, o ouro físico subjacente está segregado do balanço da Deutsche Börse Commodities. Isso significa que tens prioridade sobre esse ouro. É óbvio que isto é um risco teórico muito remoto, mas que tu tens de conhecer. Em termos práticos, para o investidor português, o que é que isto tudo significa? Para quem quer exposição ao ouro de forma eficiente, com custo zero declarado, com ouro físico por baixo e com liquidez de bolsa, o 4GLD é provavelmente um dos instrumentos mais interessantes disponível. Podes acedê-lo através de qualquer corretora, como a DGIR, XTB, Trading212, entre outros. Sabes perfeitamente que não tem qualquer ligação comercial, portanto nada disto é aconselhamento financeiro por um lado e também não é uma recomendação de escolheres uma determinada corretora. Uma última nota sobre o 4GLD e o câmbio. O 4GLD é cotado em euros na Xetra, por isso quando olhas para o teu preço na tua corretora, vês euros. Mas o ouro subjacente é valorizado em dólares internacionalmente. Isso significa que o teu retorno em euros já reflete automaticamente o movimento do câmbio euro-dólar. Tu não precisas de fazer nenhum cálculo adicional, mas tens que entender que o câmbio é uma variável presente, silenciosa, que pode trabalhar a teu favor ou contra ti. Vou falar apenas de mais um produto, os ETFs de mineradoras de ouro. Quando investes no ETF de mineradoras de ouro, como por exemplo o VanEck Gold Miners com o ticker GDX, não estás a investir apenas em ouro, estás a investir em empresas que extraem ouro. E isso cria um conceito que se chama alavancagem. Porque quando o ouro sobe 10%, os lucros das mineradoras podem subir 30% ou 40%, porque os custos de extração são relativamente fixos. Mas isto funciona nos dois sentidos, toma atenção. Porque se o ouro cair 10%, as mineradoras podem cair muito mais. E além disso, tens os riscos das próprias empresas em si. Eventualmente má gestão, acidentes, custos de energia, regulação ambiental ou, por exemplo, o risco político nos países onde eles operam, porque muitas vezes são países instáveis. É uma forma de investir em ouro com mais potencial, mas atenção, com muito mais risco. Não é para toda a gente e quem entra tem de perceber bem o que é que está a fazer. Agora que tu já sabes como investir em ouro, vamos falar sobre os riscos de investir em ouro. Esta é uma das partes mais importantes deste episódio e eu vou ser completamente direto contigo. Há muita gente com interesse em vender touro, barras, moedas, plataformas de ouro digital e quem quer vender, sabes o que é que faz? Tende a não mencionar os riscos de investimento. Eu não tenho nada para te vender, por isso podes ouvir isto com tranquilidade. O ouro não gera rendimento e isso importa muito a longo prazo. Uma empresa que tenha lucros paga dividendos, uma obrigação paga juros, o imobiliário paga renda. O ouro não produz absolutamente nada. O teu retorno depende exclusivamente de vender mais caro do que aquilo que tu compraste. E olha para os dados históricos de longo prazo. Em horizontes de 20, 30, 40 anos, as ações globais têm consistentemente superado o ouro em termos de retorno absoluto. Isso significa que o ouro protege, é verdade, e isso é indesmentível, mas não é necessariamente a forma mais eficiente de fazer crescer capital. A volatilidade do ouro é maior do que aquilo que parece. Toda a gente pensa no ouro como um ativo estável e seguro, mas não é, pelo menos a curto e médio prazo. Vamos olhar então para isso. Em 2011, chegou a $1.900 por onça. Depois caiu sistematicamente durante 4 anos para menos de $1.100 em 2015. Sabes o que é que isto é? Uma queda de mais de 40%. Não é volatilidade também? Quem comprou no pico
esperou 6 anos para recuperar em termos nominais. Quem entra hoje, depois de uma valorização estratosférica, tem de ter consciência de que correções desta magnitude são historicamente frequentes e os catalisadores atuais podem não ser permanentes. Repara, o ouro está onde está porque o dólar está fraco. Obviamente que não sabemos até quando, nem sabemos se isto não é uma mudança estrutural, porque há instabilidade geopolítica intensa, porque os bancos centrais estão a comprar em massa e porque as taxas de juros baixaram. Mas toma atenção, os mercados mudam. Se a situação geopolítica estabilizar, se o ouro recuperar ou se as taxas de juros se alterarem, por exemplo, o ouro pode corrigir significativamente. Claro que eu não estou a dizer que vai acontecer porque já sabes que não tenho bolas de cristal. Estou a dizer que é possível e quem investe tem de estar preparado para esse cenário. Vamos então à chamada pergunta do €1.000.000. Será que eu devo ter ouro na minha carteira de investimentos? E se sim, em que percentagem? E eu aqui, mais uma vez, vou ser completamente honesto contigo, porque é o que faço sempre e é o que me diferencia de muita coisa que tu vês por aí. Vou falar de 2 nomes que respeito muito e que têm visões opostas sobre o ouro. E depois vou-te dizer onde é que eu me posiciono e porquê. O primeiro desses nomes é Ray Dalio, fundador da Bridgewater Associates, que foi durante anos o maior hedge fund do mundo. Um homem que geriu centenas de milhares de milhões de dólares e que dedicou a carreira toda a perceber como é que se constrói uma carteira de investimento que resiste a qualquer cenário económico. O portfólio mais conhecido dele chama-se All Weather Portfolio, a chamada carteira para todo o tempo. A ideia é construir uma carteira que funciona razoavelmente bem em qualquer ambiente económico, seja crescimento económico, recessão, inflação, deflação. E nessa carteira, o ouro tem uma alocação de 7,5%. O papel do ouro é assim muito específico. Proteger em cenários de inflação elevada e de crise na confiança nas moedas fiduciárias. Ray Dalio tem uma frase que resume bem a visão dele. O ouro é dinheiro, tudo o resto é crédito. Não é uma frase contra as ações, porque ele também as compra todos os dias. É uma frase sobre como é que o ouro pode ser uma âncora num sistema em que tudo o resto depende de confiança e de contrapartes. Depois, outra visão. John Bogle, fundador da Vanguard, pai dos fundos de índice e provavelmente a pessoa que mais influenciou a forma como o investidor comum acede aos mercados hoje em dia. Se calhar muitos dos ETFs que tu compras são da Vanguard. John Bogle nunca quis saber de ouro. Para ele era simples, o ouro não produz nada. Não tem lucros, não tem dividendos, não tem crescimento intrínseco. O preço depende exclusivamente do que aquilo que o próximo comprador está disposto a pagar. E isso, na visão de Bogle, é especulação, não é investimento. A filosofia dele era comprar empresas reais, que produzem coisas reais, que geram valor real. Custos baixos, horizonte longo, não adivinhes o mercado. 2 gigantes, 2 visões completamente opostas, ambos com razão dentro dos seus contextos. E agora perguntas tu, André, qual é a tua perspectiva sobre investimento em ouro? E como sempre, eu vou-te responder diretamente a esta questão. Hoje eu não tenho ouro na minha carteira de investimento e não é por descuido, é uma decisão consciente. A minha carteira é construída à volta de ETFs de índice global, ETFs setoriais, ações individuais, PPR e alguma posição em criptomoedas. Com este nível de diversificação, com exposição a milhares de empresas em dezenas de países, em setores e em moedas diferentes, o benefício marginal de adicionar ouro em termos de descorrelação é relativamente pequeno. Há o rácio, que é o rácio de Sharpe, que é a medida de retorno por unidade de risco que aceitas, que podes calcular para a tua carteira de investimentos e que no meu caso está ajustado ao meu perfil de investimento. O que significa que, neste caso, adicionar ouro não melhora esse rácio de forma que justifica a alocação. Estou nesta questão específica mais próximo de John Bogle do que Ray Dalio, nesta fase da vida. Respeitando todas as visões diferentes como sempre e ouvindo-as, que isso é o mais importante para conseguir tomar melhores decisões. E isto é bastante importante o que te vou dizer a seguir. Eu não descarto o ouro para sempre. O meu objetivo de investimento é combater a inflação por um lado e procurar a independência financeira num horizonte de longo prazo. E à medida que me aproximar dessa fase, a lógica da carteira de investimentos muda. Porque quando tu estás em fase de acumulação com um horizonte longo, tu podes aceitar mais volatilidade em troca de maior crescimento. Mas quando estás em fase de distribuição, ou seja, a viver dos teus ativos, a preservação de capital e a proteção contra cenários adversos passam a ter um peso diferente. E é nessa fase, mais próximo do FIRE, que pode fazer sentido repensar o papel do ouro. Nunca como motor de crescimento, mas acima de tudo como um estabilizador, com cobertura contra a inflação, como ativo sem risco de contraparte numa carteira que nessa fase já não se pode dar ao luxo de grandes quedas, de grandes drawdowns. E é essa a mensagem que eu quero que tu leves daqui deste episódio. O ouro não é uma decisão binária de sim ou não, para sempre. É uma decisão que depende do teu perfil, da composição da tua carteira de investimentos, do teu horizonte temporal e da fase da vida em que estás. E também, muito importante, da tua tolerância à volatilidade na carteira de investimentos. Não compres ouro porque o preço subiu muito e tens medo de ficar de fora. A isso chama-se FOMO, o Fear of Missing Out. Não compres porque um vídeo alarmista te disse que o sistema vai colapsar, porque todos os dias saem vídeos novos sobre isso, todos os dias na televisão há alguém a dizer isso. E não deixes de comprar só porque está na moda ser cético em relação ao ouro. Pensa,
Analisa a tua situação específica e decide com a cabeça fria. Porque, como sabes, o que eu procuro neste podcast é isso. Não te vou dizer o que é que tens de comprar, não te vou empurrar para nenhuma plataforma, não te vou assustar com o fim do mundo, nem te vou vender nenhum sonho fácil. O que eu te vou fazer é explicar os ativos de forma profunda, transmitir-te conteúdo que possas pensar e analisar, desprendido de qualquer interesse secundário. O ouro pode fazer sentido para ti ou pode não fazer, mas agora tu tens as ferramentas necessárias para decidires por ti próprio e é isso que importa. Se este episódio foi útil, partilha com alguém que esteja a pensar em investir em ouro por causa de um vídeo alarmista que viu nas redes sociais. E comenta aqui em baixo. Tu tens ouro na carteira de investimentos? Em que porcentagem? Estás a pensar em entrar agora? Quer saber? Até ao próximo episódio. Lembra-te sempre, 1 euro melhores geridores, um calvário a menos na tua vida no futuro.